Começou. Olá, boa noite, pessoal. Hoje tenho o prazer de convidar o Dr. Diego Urbano, um cara que mesmo que tem, você vê, tem cara de neném, mas cara de bebê, né, novinho, mas o cara é muito fera. Ele é um médico integrativo, aluno de Dr. Lair Ribeiro, é responsável pelo Instituto Urbano no Praia Grande. Quem está morando próximo de São Paulo, né, Praia Grande, Santos, entender que ele cuida, é um médico de família, então ele cuida parte do nutrologia, endocrinologia, cuidar tudo da sua família, desde criança até a idoso, né? Tudo nessa parte. Então, por isso hoje eu convidei ele para falar para vocês essa importância e saúde do intestino, a ligação entre e saúde mental, né? Entre o intestino e a cabeça. Bom, seja bem-vindo meu canal. Muito obrigado pela participação nossa. E tem mais, que a pessoa quer seguir Dr. Diego Urbano, ele tem Instagram, é Dr. Diego Urbano, e tem canal no YouTube também, né? Seja bem-vindo, Diego. Grande doutor Peter Liu, a honra é minha, fico muito honrado, fico muito agradecido pelo convite, por estar aqui e a gente poder conversar, fazer um apanhado de como ajudar as pessoas a terem mais saúde. Acredito que esse é o nosso propósito, o nosso trabalho aqui nas redes sociais. Então, sim, quem não me conhece, não conhece o meu trabalho, o meu Instagram é @dr Diego Urbano, e também temos o site www.doutordiegourbano.com.br. E nós temos o Instituto Saúde Urbano, que fica em Praia Grande, Baixada Santista, próximo de São Paulo, próximo de Santos, um lugar muito bem localizado, bem estruturado. Então recebemos pessoas do mundo inteiro. Então, pessoas do interior do Brasil, pessoas de São Paulo, pessoas de Brasília, também pessoas de fora que vêm aqui construir saúde, vêm com esse empenho, com esse objetivo de conquistar mais saúde, que é a nossa abordagem, essa que você comentou, de ser uma abordagem integrativa, de melhorar a alimentação, de fazer suplementação, de melhorar questões hormonais, de melhorar a saúde intestinal, que hoje pega em torno de 90% das pessoas tem algum sintoma de gases, de cólica, de desconforto abdominal, síndrome do intestino irritável, que tem uma certa porcentagem que está aumentando, um tipo de doença autoimune, doença inflamatória intestinal, gastrite, gastrite emocional, úlcera, esofagite. É muita coisa, é muito problema, não é, Liu? Muito legal. Eu vou aproveitar o fim de semana, eu vou fazer uma visita a você. Eu quero que você faça um seu tratamento em mim para emagrecer, fortalecer. Me falaram, antes de começar tudo nessa parte, eu quero que a pessoa está assistindo dá um exemplo para saber dar um gostinho, quem que é o Dr. Diego Urbano, né? Que me falaram que a pessoa foi tratada com você, perdeu 15 quilos em 40 dias. Que história é essa? Então é o seguinte, tem alguns casos que acabam ficando um pouco mais famosos, né, que passam aqui com a gente, e a gente tenta fazer uma abordagem o mais individual possível, de fazer a melhoria em vários aspectos na vida dessa pessoa. E aí, esse paciente tinha umas certas dificuldades, alterações do metabolismo, uma doença na tireoide. Então, uma série de condições que afetavam a qualidade de vida. Então, a gente melhorou questão de alimentação, questão de atividade física, regulou o sono, a gente fez uma série de mudanças e a gente conseguiu melhorar as condições de vida dele. E ele não perdeu, vou só corrigir isso, ele perdeu, ele eliminou, porque aqui a gente elimina, porque quem perde acha, Liu. Quem perde acha. E a gente eliminou. Então, assim, tem pacientes com resultados muito bons, porque eles já estavam numa corrente, numa situação que estava tão fraco, estava tão debilitado, que ele já não conseguia ter grandes resultados. Quando ele vira essa chave, principalmente mental, de assumir essa responsabilidade, de promover essa melhora no organismo dele,
e ele mudar uma série de fatores que ele via que era possível melhorar. E além disso, a gente usar suplementação, que é isso que a gente vem comentar hoje com as pessoas, explicar um pouco mais de como é que a gente pode usar uma ferramenta poderosa que pode ser comprada sem receita médica, que de fácil acesso, preço acessível e com resultados eficientes e de curto prazo. Concorda, Lil? Da gente fazer uma melhora na vida do paciente, questão de 15 quilos em 40 dias é uma resposta muito rápida, muito intensa. Muito, muito. A gente conseguiu o quê? Bater no olho do tigre, né? Pum! Bateu exatamente na necessidade que ele precisava para resgatar ele. Então, isso a gente consegue com outros pacientes também, só que tem que ter essa abordagem integral, essa abordagem de olhar todo o paciente. Não adianta olhar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Eu preciso enxergar o quadro geral e, de fato, criar algo para melhorar ele. Não simplesmente ficar dando remedinho para controlar a sintominha de mal-estar, de má digestão, entendeu? Eu preciso fortalecer a máquina, é isso que eu vou fazer com você. Então, tá, Lil? Já que você aceitou o convite. Quero me internar no seu instituto. Eu quero me internar no seu instituto e você faz revisão em tudo. Você melhora tudo. Quando sai de lá, quero ser outra pessoa. Você vai eliminar gorduras. Depois você dá seu depoimento e seja verdadeiro. Pode falar, toda crítica é bem-vinda. A gente utiliza aí todas essas respostas e o retorno dos pacientes como um combustível para o nosso crescimento. Então, veremos. Vou fazer um anti-aging em você. Na verdade, uma questão de regeneração celular, aumento de produção de energia e aumento de produção hormonal, né? Estimular essa produção hormonal que as pessoas conseguem, né, aumentar a produção hormonal. Do mesmo jeito que consegue melhorar o intestino, do mesmo jeito que consegue melhorar capacidade mental, que você comenta bastante no seu Instagram, nos seus canais, que o uso da vinpocetina, né, que é um dos suplementos que você fala de melhoria do desempenho, principalmente para pessoas que querem prestar concurso, não é, Lil? Conta um pouquinho dessas combinações de estímulo da capacidade cognitiva, que inclusive já dá para ser comprada. Como é que funciona? Eu fiz uma fórmula essa vinpocetina, ele junto com magnésio treonado. No início, quando eu vi essa pesquisa, isso foi 20 anos atrás. Aí eu tinha 40 anos de idade, começa a perder muito a concentração e a memória. Eu tenho um déficit de atenção. Quando a pessoa fala, pergunta, eu não consigo entender. Eu tenho que repetir. Aí eu falo assim, oi. Tantos que eu faço minha mulher me chama de Foguinha. Tem um apelido de Foguinha chegou. Foguinha foi embora. Quando eu estou melhor, a Foguinha foi embora. Então, quando eu descobri essa pesquisa de vinpocetina, a pesquisa foi feita de 5 miligramas, 3 vezes por dia, e com um grupo de pessoas em cima de 70 anos, 70, 80, 90 anos, e fizeram eles tomando essa vinpocetina e dando tarefa de estudar, usar digital hoje, né? Fazer compra na internet pelo celular. Então, a pessoa tem que fazer pedido, né, a preencher os dados, faz pagamento no celular também, receber, reclamar e devolver. Então, para a pessoa executar uma idosa que nunca usou celular naquela época, 20 anos atrás, começou a usar iPhone novo, né? E como que fazer todas essas tarefas? Tem que memorizar, né? Tem que ter essa agilidade, tem que ter a cuidado mental, né? E a memória. Esse procedimento deram um mês, todos conseguiram executar essas tarefas. Então, aquela época que eu tomei, minha mente começou a voar muito. Depois que eu acrescentei magnésio treonado, né? Esse magnésio treonado, ele tem maior concentração no cérebro. Então, essa parte você consegue fazer mais a ligação, melhora a memória, melhora a raciocínio. Então, quando eu fazia o roteiro de vídeo, né? Normalmente eu demora bastante tempo. Quando eu tomo essa fórmula, eu consigo fazer 5 roteiros
de uma vez só. Olha aí. E ele aumenta bastante porque a biodisponibilidade do magnésio cerebral aumenta porque ele passa na barreira hematocefálica, não é isso, Lil? E, e já é importante as pessoas entenderem que é uma coisa fácil de ser acessível, acessível, né? Porque isso a gente pode colocar na rotina e também precisa ter esse aprendizado. Então, eu também acompanho pacientes que têm são os concurseiros que vão aí prestar provas, e eu tenho usado realmente também magnésio treonato, tenho usado a vitamina B6, né, a piridoxina, que aí ela vai já ajudar a produção de neurotransmissores, que vai melhorar o aprendizado. Podemos usar o hidroxitriptofano ou triptofano, que também vai aumentar essa questão da serotonina. Então, olha quanta coisa a gente pode melhorar num desempenho se a gente também melhorar na alimentação, e se a gente turbinar com a suplementação, a gente tem o quê? Um volume maior. Se eu tenho um volume maior, eu tenho uma maior produção, esse rendimento vai gerar o quê? Produtividade. Isso você acabou de dar o exemplo de que você trabalhava quase que 5 vezes mais, porque quando a gente vai fazer criações, essas coisas do conteúdo, uma coisa que desgasta a nossa mente, né, Lil? Então, Então, eu vou te perguntar, agora eu quero perguntar qual mais que você usa, né, para esses suprimentos para a saúde mental. perfeito. Eu tenho usado bastante a fosfatidilcolina, fosfatidilcerina. São 2 suplementos aí que ajudam como se fosse um alimento para o neurônio. Então, eu aumento a capacidade cognitiva. A gente usa isso em pacientes com autismo, pacientes com algum tipo de retardo mental. Usamos também o piquenogenol. Então, o piquenogenol é um conjunto de bioativos fitoterápicos, né, que tem um efeito de estimulante do sistema nervoso central. Então, eu preciso estimular esse sistema e eu preciso da matéria-prima e eu preciso da energia. Então, a gente pode entrar com uma coenzima Q10, a gente pode entrar com ácido alfa-lipóico, a gente pode entrar com NADH, que são elementos até então fundamentais, porque toda célula precisa trabalhar com esses elementos dentro da produção dos neurotransmissores. Então, se eu quero mais saúde mental, eu preciso da matéria-prima, energia e o metabolismo, né? Eu preciso fazer mais conexões neurais. Eu preciso produzir mais neurotransmissores, mas eu não posso produzir demais. Eu acompanho pacientes com hiperatividade, que a gente vai medir adrenalina, noradrenalina, esses números vêm estourados. Então, a criança com uma hipercinesia não consegue parar, porque ela tem tanta dopamina que estimula, que ela está quase que subindo pelas paredes, que nem o Spider-Man. Então, e os pais ficam loucos, né? Porque a criança ela fica naquela afobação, naquela ansiedade, muitas vezes vai quebrar alguma coisa, brincando, vai ser aquela criança meio estabanada, que não está com aquela mente centralizada, calma, pensando na situação. Então, alterações do estômago, por exemplo, um intestino irritável pode estimular demais neurotransmissores, então a criança fica irritada. É aquela criança que tem uma doença inflamatória intestinal e isso reflete como um comportamento irritadiço. Então você vê essa conexão também cérebro-intestino na nossa prática, né? Nos nossos atendimentos, nossos acompanhamentos. E a criança, à medida que ela tem um controle dessa inflamação, ela vai ficando mais calma, ela vai ficando mais serena. E aí é mais fácil ela aprender, é mais fácil ela lidar, é mais fácil ela se relacionar com as pessoas, sem aquelas crises depois de frustração, né? Criança, depois de frustração, ela quer destruir tudo à sua volta, né? Igual um bicho ali, um bicho do mato, né? Assim, quer espernear, quer brigar. Então, uma criança que não tem esses excessos de neurotransmissores não vai ter esse tipo de comportamento exagerado, sabe? Vai ser uma coisa mais controlável, eu vejo. Ainda sou pai de 2 crianças, né? Então, eu vejo isso também nos meus filhos, né?
Então, vamos entrar nesse gancho também que a saúde mental, nessa hiperatividade, nervoso, pessoas com ansiedade, né, depressão, começa a ter a ver com, a gente fala intestino, né, intestino segundo o cérebro. Então, como que você trata o intestino dessa pessoa? A pessoa tem ansiedade, tem depressão, essa criança, né, hiperatividade também, perde concentração. Eu tenho um déficit de atenção quando era criança, mas já tudo parece que piorou. Não tem. ah, Como que você trata? Como são esses suprimentos para o intestino, para a saúde do intestino, dessa ligação? Perfeito. Grande, boa, muito boa pergunta. Isso é bom para as pessoas entenderem. Quem já tiver problema, o que ela já tem que começar a fazer. Então, presta atenção. Quando a gente pensa em melhorar essa saúde intestinal, eu preciso mudar uma série de fatores. Então, tudo que vai influenciar nessa mucosa, nessa saúde desse órgão, eu preciso modificar. Então, eu preciso de um sono adequado. Então, coisas básicas, o beabá. Eu Primeiro preciso sono. de um sono adequado. Segunda coisa, eu preciso ter uma alimentação que traga os nutrientes, os macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, e os micronutrientes, vitaminas complexo B, vitamina A, vitamina C, numa proporção sem excesso, eu não preciso de excesso. Uma alimentação adequada que tenha esses elementos na necessidade individual. Uma certa atividade física, não precisa ser uma coisa em excesso, mas 2, 3 vezes na semana, 20 minutinhos, eu já falo com a pessoa, você já vai ter um ganho muito bom. Vamos lembrar que o cachorro, quando ele precisa fazer as necessidades, o dono leva ele para passear, porque caminhando, esse cachorro melhora. O adulto é a mesma coisa. Então eu preciso ter essa movimentação para facilitar esse movimento peristáltico do intestino, digerir melhor, absorver melhor os nutrientes. Então a atividade física ajuda esse processo. Eu preciso de uma hidratação, preciso beber água. Então essa água que vai formar também o bolo fecal. Aí, o processo de digestão. Quem que bebe pouca água tem as fezes ressecadas, isso é um fato. Isso dificulta o processo de trânsito intestinal, dá desconforto, né, que é o constipado, né? Ele está sempre irritado, ele está sempre a um passo de explodir. E a vida dele é essa, né? Porque ele está sempre enfesado, né? Como diz o nordestino, ele está enfesado. Então eu preciso melhorar essa ingestão de água, concorda? Concordo. Você precisa um pouquinho mais para a sua direita, tá ficando fora do Meus dedinhos, tela. eu vi aqui, ó. Ah, não, é pra cá, pra cá, pra cá. Para cá. Isso, isso. Bom, eu preciso de uma mastigação, porque a maioria das pessoas não tem uma mastigação adequada. Então eu preciso ter esse cuidado, porque o alimento, o processo começa na boca, no microbioma oral. E esse é o beabá. Uma das coisas que dificulta o processo de digestão, se o Liu quiser falar aqui, vai ter até maior profundidade. Bebida gelada ao se alimentar. Estou almoçando, vou tomar lá um copão de limonada com 3 cubos de gelo. Vou dificultar ou eu vou facilitar o processo de digestão? E será que o alimento, essa bebida tinha que ser quente? Porque o quente vem o quê? Com energia. E o gelo vem o quê? Drenando o processo. Concorda? Se a bebida... Concordo, sim, claro. E aí, esse é o beabá. Esse é o mínimo, né, que a pessoa tem que fazer. E aí, quando a gente vai falar de suplementação, eu gosto de falar do ômega 3, fundamental da mucosa. Ele vai fazer parte das células do intestino. Eu preciso desse ômega 3. Eu vou precisar de probióticos, porque são os probióticos que vão viver ali naquela mucosa. Então eu preciso de uma proporção de probiótico. Não adianta simplesmente tomar um probiótico qualquer achando que eu estou fazendo um bom negócio. Eu preciso ver, preciso estudar a minha necessidade e eu preciso ver se ele tem uma certa proporção que vai ser adequada para o meu organismo. Tem combinações que você compra já hoje. O Dr. Peter Liu até tem combinações de probióticos aí, que a gente já conversou.
que já vem com vários elementos para te ajudar de várias formas, na questão cognitiva, na questão anti-inflamatória, na questão da doença autoimune, porque as cepas têm cada uma certa capacidade, como se tivesse ali um benefício que foi visualizado nas pesquisas que mostram para nós que aquelas pessoas que têm um microbioma mais adequado têm uma saúde imunológica melhor, têm uma digestão melhor, tem uma absorção melhor dos nutrientes. Então já é sabido que essas cepas são benéficas para a nossa saúde, concorda? Já é conhecido. Então eu preciso dela de tempos em tempos, de uma certa quantidade. Então probióticos ômega 3, os aminoácidos. Então é interessante analisar, será que essa pessoa tem a quantidade de proteína adequada na sua alimentação? E será que eu preciso fazer uma reposição ou um suporte ou de creatina, ou de aminoácido essencial? Tem pessoas que consomem whey. Então, até que ponto eu preciso dar esse suporte, até que ponto eu não preciso? Então, tem que quantificar isso, né? Outros elementos. O magnésio, que é fundamental para a célula, para a vida, para a saúde, para a energia. Magnésio deveria ser em combinados em várias formas, né? Por isso que esses blends de magnésio fazem muito sucesso e eles dão mais resultados mesmo. Acompanho aí o Mega Magnésio da Tridoctors. Você falou recentemente num post seu de um combinado de o rei dos magnésios, não foi? Tem um 3 magnésio. Tem 3 magnésios. Quais são os 3? Me fala. Magnésio treonado, que é para cérebro, dimalado, mais para os músculos, né? Para relaxamento. E tem um crecinado para endócrino, pessoa de diabetes. É tudo, né? Desde o fio de cabelo até o dedão do pé, a glicina. Então, os aminoácidos são fundamentais. Se a gente coloca ele num suplemento mineral, fica melhor ainda, que é o mineral quelado com, né, uma molécula de aminoácido. Aí ele é mais absorvido, ele é mais poderoso, né? Temos o zinco, temos o iodo, temos o ferro. Iodo que o brasileiro, 1 em cada 3, tem insuficiência de iodo. Paciente que eu atendi hoje, Lil, foi lá, a gente fez o iodo na urina. Quem nunca fez esse exame, faça, principalmente mulheres. Iodo, amostra isolado na urina. Ele tem que estar pelo menos 100. E o ideal, uns 299. Essa paciente hoje com 63, ela com falta de iodo. E a tireoide dela trabalhando pouco. A imunidade dela ruim. Vamos lembrar que os antissépticos é o iodopovidine. Então, aquela coisa que fica pré-operatório, que tem aquela cura. Sim. É o iodo. Ele tem efeito antibiótico, ele melhora a função do nosso sistema imunológico, melhora a pele, melhora a nossa função cognitiva. Quem tem baixo iodo tem déficit cognitivo. Tanto que foi provado aí que se a gente suplementa iodo, a gente consegue melhorar a capacidade cognitiva, né, Lil? Sim. Gravidez, né? Dr. Orlando Ribeiro fala muito disso, iodo. Mas a pessoa falta, o mundo inteiro falta, por isso que a gente coloca iodo no sal, né? Porque é o mínimo que a pessoa precisa ter, mas não é suficiente. Então, todos os glândulos precisam de iodo, osso precisa de iodo, pele precisa de iodo. Aquelas pessoas que você vê na Praia Grande, a gente vê, aquelas pessoas vivem lá e indo praia, descalço, não tem problema nenhum. As paulistas visitantes visitam a praia, pega muito fungo. Porque a gente não tem menos iodo que mora perto da praia, né? Comendo peixe do mar, algas, né? Que normalmente tem mais iodo é tóxico para fungos. Então, por que a caiçara não pega e a gente pega, né? Um dos coisas que a gente falta é o iodo. Tem outros minerais também que são bons contra o fungo, mas iodo é muito, muito visível que a gente está faltando. Outro importantíssimo para fungo é selênio, né? Que também é bastante de deficiência. Inclusive tem shampoo que você compra que já vem com selênio, efeito antifúngico com selênio ali, com efeito antifúngico mesmo, né? O selênio é especial. E muitas pessoas têm alterações de selênio. E a zeólita, acho interessante também. Alguns pacientes a gente faz uso da zeólita, 1/4, meia colherzinha de café diluída em 200 ml de água, em uns 30 dias.
essa zeólita, ela é um mineral, ela é rica em silício, silício outro mineral que estimula a formação de colágeno junto com a vitamina C dentro da matriz da formação do colágeno. Tem elementos aí, ó, que fazem essa mucosa ficar mais forte. É isso que a gente tem que trabalhar. Se eu quero um intestino melhor, eu preciso de uma mucosa mais forte, eu preciso de uma vivência de bactérias ali, os micro-organismos saudáveis, numa boa proporção. E além disso, eu preciso de uma digestão adequada e uma mastigação suficiente. Então, enxerga que é multifatorial. Quando eu faço os atendimentos com os pacientes, eu gosto de que ele entenda que ele vai ter que fazer uma série de mudanças para pegar todas essas alterações que eu preciso. Então, não é simplesmente tomar uma capsulinha, um suplementinho e eu vou ter o resultado. Ele induz, ele traz essa possibilidade. Não adianta eu tomar o treonato e achar que eu vou ficar inteligente sozinho. Eu preciso tomar o treonato e estudar. Eu preciso colocar para funcionar aquele órgão. Então, eles facilitam o resultado, mas ainda assim eu preciso dar o meu empenho, a minha energia, o meu esforço. Então, os pacientes que passam por aqui, eles entendem que eles são os protagonistas do processo. Eu venho aqui para agilizar o resultado. O que você ia ter um resultado, às vezes, em um ano, a gente vai ter um resultado que nem você estava comentando no começo da live, que é esse paciente que emagreceu em 15 quilos em 40 dias. Então, ele teve um resultado muito bom, porque a gente pegou exatamente a causa do problema e esmagou ela com força total, e foi o empenho dele que trouxe esse resultado. Eu fiz os ajustes metabólicos para chegar mais rápido. Entende? Então, é um trabalho conjunto. Então, todos os pacientes entendem isso. E você vai passar aqui com todo mundo, que é uma abordagem multiprofissional. Então, tem psicólogo, temos psiquiatra, a doutora Ana, beijo no seu coração, temos nutricionistas. Então, temos uma equipe que vai dar esse olhar global na vida do paciente. Então, ele vai ter também esse cuidado em várias áreas diferentes, com o resultado, com o objetivo em comum lá na frente. Que muitas vezes é o emagrecimento, é passar num concurso, é corrigir uma doença autoimune. Tem pacientes com doença autoimune hoje e com remissão total nos exames, não posso dizer em cura, a gente fala em remissão, controle das alterações, o paciente não tem sintoma e o laboratório está controlado. Mas ele pode voltar a aparecer, não dá para saber o futuro. Só que a gente consegue controlar porque a gente age onde? Na raiz do problema. Isso é fundamental. As pessoas começarem a abrir a cabeça e perceber. Não adianta eu tomar um remédio achando que ele resolve. Tem gente que toma 30 anos o remédio e não consegue ter o resultado que espera. Então, essa atuação do imune pelo probiótico é muito legal, né? Praticamente eu vejo que eu acho que a pessoa tem, por exemplo, problemas de pele, né? Eu tenho probiótico para pele, tem pessoa que tem gordura do fígado, tem probiótico direcionado para a gordura do fígado. Tem gente que tem a depressão, tem probiótico para depressão, tem gente que tem a ansiedade, tem probiótico para a ansiedade, a imunidade baixa tem probiótico para a imunidade, praticamente tudo tem todos os probióticos para cada fins, né? Agora, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, quanto tempo a gente precisa tomar esse probiótico para eles fixar? Outra, toda vez que eu tomo antibiótico, tipo, precisa arrancar um dente, estourar um dente, a dentista deu uma semana de antibiótico. Eu comi os produtos, biscoitos que tem conservantes. Toda vez que eu como esses conservantes, esses alimentos, né? A gente fala alimentos entre aspas, né? Porque tem os biscoitos, tem algumas bebidas, né? Parece inofensivo, tem conservantes. Então, toda vez que eu como esses conservantes, eu acabo com minha flora intestinal, ou toda vez que eu tomo antibiótico, acaba com minha flora intestinal. Quanto tempo eu preciso restabelecer? Essa pergunta vale $1 milhão. Essa é
intensa. Olha, eu vou te contar essa, vou te responder, inclusive dando um testemunho, o nome da paciente que eu atendi hoje. Então, paciente que fez, ela estava bem até então, não tinha nenhuma doença em si. Aí ela teve uma infecção de garganta, tomou antibiótico. No mês seguinte, ela teve uma infecção intestinal, foi dado antibiótico para ela. Aí ela continuou com a infecção intestinal, tomou de novo. 3 vezes, em menos de 2 meses. Pá, pá, pá. Depois, isso foi ano passado. Depois disso, ela nunca mais teve um intestino saudável. Ela comia as coisas e já tinha diarreia. Ela é aquela pessoa que tinha urgência em ir para o banheiro, que tinha medo de tomar uma xícara de café com o intestino flupt. Ela falava assim, irritado. o pato. Sou igual o pato, é só comer que vai sair. Plac, 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 plac. E aí, às vezes, é 5, 6 vezes no banheiro. Sai um pouquinho, dali a pouco sai um pouquinho. Está acabando comigo. E aí, a gente começou a fazer essa restauração da mucosa. A gente começou a fazer esse cuidado de restabelecer a força do estômago e dos intestinos. Hoje, ela está passando em retorno, né, do acompanhamento. E ela já não tinha queixa intestinal. Ela falava que ainda tinha um pouquinho assim de gases, mas que ela falava assim, hoje eu não posso nem reclamar do meu intestino. Dado que era, hoje eu estou no céu. Só que assim, ainda não estava 100%. E olha que era mais ou menos, estava dando quase 90 dias de acompanhamento. Então, a paciente que tinha um dano intenso no intestino, mais ou menos 90 dias, para melhorar quase que tudo. Agora, de já acompanhar paciente com 1 ano de acompanhamento, ainda não melhorou 100%, que ele está sempre com aquela queixa. Então, existem graus de dano variáveis. Então, esse restabelecimento, ele é variável também. Eu já vi restabelecer em 30, 60 dias, como já vi a gente lutar até anos a fio aí, nessa questão. Nessa luta, né? O intestino irritável, ou um Crohn, paciente com doença de Crohn, com retocolite ulcerativa, aquele paciente que tem momentos equilibrados, momentos desequilibrados, passou por uma situação de estresse, passou por uma situação ali de um luto, passou por uma questão de muita demanda física por alguma exaustão, começou um emprego novo, teve uma grande mudança na vida, ele costuma desandar. É aquela história, doutor, passei por umas situações aí de estresse, acabou minha saúde. E é assim para acabar com a saúde. É muito rápido. As pessoas precisam entender que ela tem que ter um cuidado diário. Eu preciso de um probiótico, geralmente, por uns 30 dias, eu sugiro, por 30 dias, a cada 3, 4 meses. Se você está médio a alguma doença, sintoma leve. Tem pessoas que usam, às vezes, probióticos 60, 90 dias, para 2 meses, depois faz 60, 90 dias. Depende. Eu vejo vários quadros diferentes que a gente tem que ter abordagens diferentes. Aqueles quadros mais severos, tem pacientes que usam de forma contínua, porque toda vez que para o probiótico, a gente tenta fazer essa parada e fala, meu intestino desandou. Aí ele fala assim, estou tomando probiótico, estou bem demais, maravilha. Então a gente vai tentando continuar e também restabelecer não só os probióticos, mas a mucosa também. Eu preciso entregar também toda a matéria-prima que esse organismo precisa. Posso simplesmente dar um pedaço. Se eu der um pedaço, vai ficar faltando um certo pedaço, certa parcela. Então, eu preciso de aminoácidos, eu preciso de gorduras, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais. Se eu não tiver vitamina C, vamos lembrar lá das grandes navegações. Os navegantes, os piratas, que só comia batata e comia carne de rato, não tinha vitamina C, tinha o escorbuto, sangramento gengival, perda de dente. A mucosa sem vitamina C é uma mucosa que sangra facilmente. Agora no inverno, que tem muito tempo ressecado, ou muita chuva com muito calor, muita gente tem o quê? Sangramento nasal. E muitas vezes acontece, por falta de vitamina C, falta de vitamina A, que é a vitamina da mucosa. Então, pessoas que têm histórico de herpes,
Aí o pessoal fala, toma vitamina C que melhora a imunidade, não é isso, Lil? Toma vitamina C que melhora também a mucosa. Uma afta pode estar, estomatite aftosa pode estar relacionado. O que mais pode estar relacionado? Falta de vitamina E, falta de vitaminas do complexo B, tipo a B2, tipo a B5, tipo a B1. Eu preciso de colágeno tipo 3. Eu preciso de vitamina D, que na verdade é um hormônio, né, Lil? É um hormônio D, que tem um efeito aí em grande quantidade dos nossos genes, das nossas células. Inclusive, teve um estudo recente publicado que analisou vitamina D e atividade física em ratos. Os ratos que tinham vitamina D injetável e faziam esforço físico tinham um dano celular menor do que o rato que fazia atividade física e não tinha o suporte da vitamina D, porque ela é anti-inflamatória. Ela ajuda no sistema imunológico a combater excesso de radicais livres. Então, olha quanta o corpo perde se eu não tenho esse elemento. Então, você vai ter que fazer uma suplementação de vitamina C, se você mede no exame, ela está baixa. Eu já uso vitamina C, 5, 6 anos diariamente, todos os dias. Muito bom. Que tem uma pessoa que pergunta, deixa eu ver, quais probióticos para fígado. Eu já vou colocar esse link depois do live. Pegando esse gancho do vitamina C do Dr. Diego, que na Segunda Guerra Mundial, o soldado brasileiro carregava pó de cuiaba para suplementar a vitamina C. Olha aí. Era um grande sucesso. É uma das vitaminas que acabam mais rápido, porque ela varia muito rápido. Eu acompanho semanalmente pacientes com deficiência de vitamina C. É muito rápido para você ter deficiência de vitamina C. Ela é muito sensível à luz, tanto que na hora que a gente vai fazer um suplemento, você tem que tomar cuidado com a luz, com o calor. Ela é sensível a praticamente todas as intempéries, né? Todas as alterações fazem a vitamina C oxidar. Então, e falando sobre os suplementos aí, probióticos específicos para fígado, curioso, né? Não tem um combinado de probiótico específico para fígado. O que tem aí são suplementos específicos para a capacidade do hepatócito. Então, não tem um conhecimento aí de probióticos específicos para a função de fígado, pode até ser que tenha algum, mas quando a gente pensa em ácido málico, em taurina, quando a gente pensa em ácido alfa-lipoico com enzima Q10, a gente aumenta a capacidade do fígado de promover a filtração do sangue. Então, essa limpeza de fígado que você pode fazer suplemento mais uma alimentação sem tanta gordura, uma alimentação de vegetais, carnes leves, um peixe, alguma coisa assim, você faz ali 21 dias. E depois faz a suplementação. Depois que você fez uma suplementação para melhorar a questão do fígado, suco de maçã também melhora, vinagre de maçã também melhora, hortelã, alecrim, o boldo também melhora fígado. Você pode usar esses elementos numa rotina, se alimentação, e aí você faz um preparo para ter uma bomba que é um copo de azeite. Você já ouviu essa, né, Lil? De azeite de 100, 150 ml, você toma esse azeite. O fígado dá uma grande descarga, até alguns pacientes chegam a eliminar lombriga, parasitas nessa explosão. Dá uma diarreia explosiva forte. Muitos pacientes chegam a ter ali algumas reações que formam pedras, que chegam a formar ali até cálculos, liberação de cálculos da vesícula, e a gente acompanha. Essa semana teve paciente que tinha esteatose hepática grau 3, fez um esquema de melhora da alimentação, fez um esquema de suplementação, a esteatose estava interrogada, estava assim, esteatose leve interrogada. Até o médico que fez o exame, fez no mesmo médico, no mesmo lugar, falou assim, o que você fez nesse fígado para ele recuperar? E a questão que eu posso recuperar a função de um órgão, o fígado é um deles. E ele ainda tinha gordura pancreática
no ultrassom dele. E no novo ultrassom já não tinha mais a gordura pancreática. Tem até a foto dos exames lá. Coisa mais linda do mundo. Você vê a mudança de fato, você vê a diferença. E o próprio paciente fala: hoje eu sou outra pessoa, meu intestino está muito melhor. Pessoa que melhora o fígado, melhora a digestão, que tem aquela sensação: ah, eu como uma gordurinha, eu como uma coisinha de gordura, passo mal, tá aquela vontade de vomitar, sobe. É o fígado que está dando sinal de que está indo pro saco. Fala a verdade, Nil. E aquela, como é que a gente faz para. Eu lembro, fala das batidinhas. Não temos umas batidinhas para melhorar fígado no nosso organismo? Tá, 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 tá. Temos ou não? Tem uma fórmula de a gente recuperar o fígado para gordura do fígado. Tem a ceremarina com metionina. É uma fórmula bem legal, interessante. E tem uma fórmula também do gordura do fígado. Tem probiótico, tem 3 probióticos que a gente começou a juntar, né? Para fazer uma fórmula específica para o gordura do fígado. E vou colocar o link embaixo. Você quer responder? Tem algumas perguntas? Me A gente já passou 40 minutos da aí. pessoa. Tem uma aqui, ó. Deixa eu ver. Fala aí. Valdenice Souza. Valdenice Souza tem que ver quantidade de proteína que está. Comendo. Não é essa, não é essa. A gente está respondendo a alguém, acho. Tem uma pessoa que está perguntando proteína, acho. Boa noite. Luteína maravilhosa. Tem aqui, ó. Eu acho que isso aqui. Antioxidante. Valdenice Souza. Boa noite, tenho 40 anos. Desde os 28 comecei a perder massa muscular. Hoje estou com a pele toda enrugada. O que será pode ser? Olha aí, Valdenice, hein? Valdenice, ó, 28, comecei a perder massa muscular. Já seria interessante você fazer uma bioimpedância para quantificar essa massa muscular. Tem que ter número para você falar: estou perdendo quanto de massa muscular? Então, uma bioimpedância, ou se você tem algum plano de saúde, geralmente o plano de saúde libera, chama densitometria corporal. Tem a densitometria óssea e tem a densitometria corporal, que você vai analisar quantidade de massa magra e quantidade de massa gorda do seu organismo. Então, já seria para quantificar massa magra. Agora, por que você pode estar perdendo massa magra? Geralmente, doença autoimune. Muito comum ter perda de massa muscular. Eu vejo direto, principalmente hipotiroidismo, que é a doença de Hashimoto, pacientes com, né, degeneração de neurônios, então geralmente tem queda de força, tem alguma queda do estado geral, até aquela sensação de enfraquecimento. Outra questão, alterações hormonais. Eu tenho queda da testosterona, eu tenho queda dos estrogênios, eu tenho queda do painel hormonal, eu tenho perda de massa muscular. É isso que acontece com a maioria dos idosos que tem uma perda hormonal e tem perda de massa muscular e tem perda de massa óssea. Tá tudo conectado. Outra coisa que você pode ter, uma dificuldade de absorção de nutrientes. Seu corpo, ele com certa dificuldade de digerir e absorver esses nutrientes, ele entra num processo de decaimento. Esse decaimento é um processo que pode estar relacionado com uma doença mitocondrial de baixa produção, essas questões intestinais, as questões metabólicas e questões como se fosse um câncer. Então, o câncer começa a consumir a pessoa a nível que ela fica na cama, né, Lil? Então, você tem que investigar por que você está perdendo essa massa. Podem ser várias questões, e a causa mais estranha de todas é o quê? Perda de massa muscular, perda de peso sem motivo aparente, e eu estou tendo a mesma vida, mesmo estilo de vida, mesma comida, e eu estou emagrecendo sem motivo aparente. Você já tem que investigar marcadores tumorais para ver se tem alguma coisa estranha, porque você perder peso, tem alguma coisa que está acontecendo de errado, sem ter um motivo aparente, né? A não ser que eu estou mudando a alimentação, estou fazendo atividade física, é esperado que eu elimine peso. Então tem que ver o que está rolando, hein? Pode ser muita coisa. Cuidado, hein? É um sintoma perigoso. Tem mais uma pergunta. Lindete Alangar. Tenho intestino preguiçoso, sinto gastura, gases, né? Polga amarga e
Salvando? Pode ser fígado? O que é salvando? Salvando, olha lá. Salivando, deve ser salivando. Salivando, TC. Pode ser fígado. Já deve ter ido pro saco esse fígado. É difícil, sabe por quê? Provavelmente você deve ter ou uma gastrite atrófica, você já está salivando, já está com dificuldade de digerir. Pode ser que você tenha uma gastrite atrófica. Você pode fazer uma endoscopia digestiva alta para saber se realmente tem alguma coisa aí ou não. Você pode fazer um exame coprológico funcional para se entender se eu estou digerindo bem ou absorvendo bem os alimentos que eu estou consumindo, que eu estou ingerindo. Coprológico funcional. Pode ser feito exames que vão demonstrar que tem algum tipo de dificuldade de absorção. Então, sei lá, média B12. Olha, eu estou comendo carne e eu não estou conseguindo absorver a B12. Opa, eu tenho um problema nesse estômago, não estou conseguindo absorver. Olha quantas possibilidades. Então, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer um exame de fezes para analisar se tem algum problema aí nessa digestão e uma endoscopia, né, um exame de imagem. Ou será que não seria interessante ver se tem algum problema na mucosa? Algum problema aí? Pode ser fígado sim, hein? E faz um ultrassom de abdômen, né, Lio? Aproveita e já faz tudo, né? Você quer ver alguma pergunta? Quer escolher alguma pergunta das pessoas? Pode escolher, mas aqui eu acho que não fica. Coloca aí que quando você escolhe fica bonitinho aqui na tela. Joga Tá. aí. Vamos lá. Tem a... Para acompanhar. Boa noite a todos. Suas mensagens de carinho, olha a coisa linda aí. Tem bastante. A ansiedade, está circulando para a ansiedade, posso suplementar, tem alguma contraindicação? Isso aqui, ó. Olha lá. Doutores, tenho 32 anos, tomo escitalopram para ansiedade. Pode suplementar? Tem alguma contraindicação? Existem algumas contraindicações, tem que ficar de olho. E eu acompanho muitos pacientes com alterações de sintomas de depressão. Então, olha só, pensa comigo. A serotonina, ela vem produzida pelo estômago. E, geralmente, esses pacientes que têm depressão, que usam antidepressivo, têm alterações gastrointestinais. Você consegue medir isso no sangue, chamado serotonina. Você consegue medir essa molécula, tá, gente? E eu acompanho pacientes que têm alterações de neurotransmissores, sintomas de depressão, e a gente mede essa serotonina, ela vem 12, ela vem 20, sendo que o mínimo é 50, ela devia ser 180. E como é que a gente vai medir o resultado do tratamento? A gente começa, tem pacientes que eu acompanho de ver resultado de exames, vai lá no meu canal no Instagram que vocês vão ver. Pacientes que a gente vê lá, serotonina de 12 vai para 160. Como é que eu faço para aumentar? Então, o antidepressivo, ele inibe a recaptação dos neurotransmissores, não é isso mesmo, Leo? Eu preciso aumentar a produção de serotonina. Como é que eu faço isso? Eu preciso colocar uma piridoxina, o piridoxal 5-fosfato, 20, 30 miligramas, anota aí. Eu preciso de um ômega 3 DHA, Vitafor, Mega DHA, um ômega 3 de 500 miligramas cada cápsula de DHA. Toma umas 2, 3, uns 3 meses e vê como fica. O NADH de 10 miligramas de manhã e de tarde. Aí você põe o magnésio treonato, que o Lio estava falando, 100 miligramas, 200 miligramas. O triptofano, 600 miligramas, 1 grama. Não precisa ter medo de triptofano, não. Pode comer. 5-HTP, que a gente pode utilizar, já como ele já é a evolução do triptofano, ele é o 5-hidroxitriptofano. Posso utilizar o iodo, que deve ter alteração, deve utilizar B12, que deve ter alteração. Pacientes com depressão geralmente têm deficiência de 4 a 7 micronutrientes. Por quê? Porque é uma pessoa que já tem uma mucosa falha, não consegue consumir os alimentos de forma adequada, não consegue absorver, pode medir que vai encontrar alteração. Vitamina C, B12, B9, vitamina A, vitamina E, vitamina B6, vitamina D já foi, quem mais?
A B1 a gente consegue medir, geralmente vem baixa. Esses pacientes geralmente têm esses elementos baixos. Aí o corpo não consegue o quê? Não consegue trabalhar. Então eu preciso de uma série de elementos. Anota esse esquema e vai analisando em média a sua serotonina. Às vezes precisa até trocar esse antidepressivo, porque ele não está mais trazendo o efeito que você precisa. É fundamental entender. Para você sair um dia do remédio, você tem que produzir neurotransmissores. Porque senão você sempre vai depender dessa muleta. Agora, tem essa pergunta exatamente aqui. Irritável. Pergunta: estou com síndrome de intestino irritável. Glutamina ajuda no controle? O problema da glutamina não é do mal. O que eu vejo que acontece, que pode acontecer, ela pode favorecer um crescimento bacteriano desproporcional, glutamina. Aí a pessoa fala assim, eu tomo glutamina, eu me sinto um balão, eu me sinto que eu inflo, aumenta gases. Então, a glutamina é um aminoácido interessante, ele ajuda na saúde intestinal, ele ajuda na saúde mental, ele é um aminoácido versátil, utilizado por praticamente, se não for todas as células, é praticamente todas as células, não tem como fugir, é fundamental. Só que você tem que ver que às vezes você entra com 5, pessoal, você entra com 5 gramas de glutamina, eu vejo com uma certa frequência, não é todo mundo. 5 gramas, fala assim, nossa, eu tomo, eu fico parecendo um balão. Essa pessoa está com uma disbiose que começa o quê? Crescer de forma desproporcional. Então, quando tem isso no suplemento, a glutamina é um dos que pode acontecer isso. Então você tem que ver que o whey também é outro que pode acontecer isso. O pessoal fala, nossa, eu tomo whey, parece que eu vou explodir. O whey é outro. Então você tem que ver se você consegue consumir e metabolizar. Tem pessoa que não consegue. Até que tem que tomar 2 gramas de creatina. Aí você desce, a creatina não, a glutamina, você desce para 2 gramas e vê se tem esse sintoma de má digestão, tá? Esse é o problema. Tem mais uma pergunta, deixa eu ver Que mais aqui. complementa, Lil, nessa da glutamina? Já viu isso aí? Glutamina explodir feito balão? Sim. Tem a Cláudia Maria Ferreira de Barros. Boa noite, que quem tem tireoide de Hashimoto pode tomar iodo? Quais suplementos ajuda para a tireoidite de Hashimoto? Perfeito. Tem uma fórmula, eu fiz uma fórmula de Fucus, não sei se é uma algas vermelhas, chama Fucus. Legal. É uma concentração de iodo natural e com selênio, Fucus com selênio. Ele é lento, né? Não é iodo rápido, mas ele é lento, mas ajuda sim. Você já matou, porque, fala comigo, Lil, a única proibição do iodo é suplementar iodo com deficiência de selênio. Aí você estraga a tireoide. Não pode suplementar iodo na deficiência de selênio. Você tem que corrigir o selênio. Não é isso? Estou errado ou estou mentindo? Sim, verdade. Sim. Por isso que essa fórmula tem os dois. Exato. Então, a saúde tireoidiana não é um elemento em si. A gente precisa da tirosina, a gente precisa do iodo, a gente precisa do zinco, a gente precisa do selênio, a gente precisa de um arcabouço, a gente precisa de uma base de metabolismo que vai dar esses elementos fundamentais para a tireoide trabalhar e produzir o seu T4, o seu T3, que vai ser convertido, né? Na verdade, o T4 ele é produzido e depois ele é convertido pelas células para o T3. E aí ele vai virar o T3 ali, o hormônio. Mas isso é uma conversão periférica, né? Muitas vezes vai passar ali no rim. Então, você tem que ter uma série de elementos equilibrados para esse Hashimoto. E a grande questão, que aí, em suporte com o que o Liu estava falando, é o seguinte: o Hashimoto, existe uma alteração do sistema imunológico que produz um anticorpo que ataca a tireoide. Eu preciso regular o sistema imunológico para que ele pare de produzir o anticorpo, para que esse anticorpo pare de atacar a tireoide. Então você tem que trabalhar também o sistema imunológico. Você vai usar uma beta-glucana, você vai usar o hormônio D, você vai regular esses micronutrientes e você vai diminuir a inflamação. E os probióticos também, né?
controlar a inflamação e controlar o intestino, porque o intestino é 60%, 70% do sistema imunológico. Está lá, o sistema imunológico está lá no estômago, nos intestinos. A pessoa com doença imunológica, ela tem alteração no estômago e nos intestinos. Ela tem, é certeza absoluta. Porque lá reside o problema. Então, se eu quero controlar anticorpos, eu preciso recuperar essa saúde intestinal. Se eu recupero a saúde intestinal, eu recupero o sistema imunológico, ele para de produzir os anticorpos. E a gente acompanha essa queda dos anticorpos durante o acompanhamento com os exames laboratoriais. O Lio, você chegou a ver, né, Lio, aquela imagem? Eu vi. O de 200, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. A referência é 4. Ele cai a 5, depois ele vai a 2. Então eu consigo fazer o quê? O anticorpo parar de ser produzido. Então a tireoide para de ser agredida e essa doença ela vai se dissipando. É maravilhoso. É lindo demais, gente. Eu vi esse resultado que você fez acompanhamento dos seus pacientes através do essa suplementação de mudança de modulação de imunidade e junto com probióticos, né? Muito bom, trabalho muito lindo. E a pessoa realmente, além de melhorar, para de atacar, né? Porque então essa Hashimoto é autoimune. É, exatamente, Lio. Você matou a cobra. Agora, a gente está faltando só 4 minutos. Acho que vamos escolher mais uma pergunta. A gente falou coisa legal, hein? Para você responder. Magnésio, selênio, magnésio, vitamina, complexo e outros. A pessoa dessas. Tá. Essa que eu tá perguntando o suplemento, né? Qual suplemento que tem essa nutriente selênio, magnésio, vitamina D, complexo B e outros? São vários, né? É difícil, né? Você tem alguma combinação lá, Lio, que tenha todos esses? É difícil, porque, ó, vitamina D, lipofílico, ele gosta de gordura. Já não devia estar junto do magnésio, porque são metálico já. Então não devia estar junto da mesma fórmula. Mas poderia você ter fórmulas de vitamina diferentes, D, K2 e um multivitamínico com complexo B, zinco. Eles não tem problema eles estarem juntos. Mas eu acredito, até tem lá, Lio, não sei, tem lá nas combinações a vitamina D. Tem um selênio com iodo, né? Que era fucos, o magnésio, normalmente era separado, vitamina D com K2. Como eu sou B, tem um P9, P6, P12 que está junto. São vários. Lembra que você me mandou por causa da cabeleira lá? Segurou. Cabeleira. Não foi que me mandou? Sim. Tá melhorando, cara? Olha lá, ó. Segurou. Tá enchendo o... Tá, não, olha lá, tá bonitinho, ó. O livro muito bom. Queda. Você também mandou uns anti-queda, que eu também tenho usado lá. Foi. Muito bom. Essas de cabelo é interessante. Eu ia fazer o transplante antes dessa fórmula. Aí eu fiz essa fórmula, usei 6 meses. E chegou à conclusão que eu não preciso mais fazer transplante. Essas entradas fecharam bem. Você está muito bem. Você está muito bem lá. Segurou. Eu estou segurando também. Logo vai preencher mais. Bom, eu acho que tem mais cabelo pode estar relacionado. Isso aqui, tem uma última pergunta. Queda de cabelo pode estar relacionada com síndrome de intestino fúngico que pode fazer melhorar? Nossa, síndrome fúngica eu vejo que é o mal que está assolando muita gente por aí, viu? O que acontece numa síndrome fúngica? O sistema imunológico já está prejudicado. Eu não tenho mais uma capacidade de responder a crescimento fúngico. Então ele começa a crescer, e aí ele fica criando um processo inflamatório infinito e criando toxinas que vão destruindo, degradando esse organismo. Então isso é uma síndrome fúngica no final das contas. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso destoxificar esse organismo, eu preciso
fazer um esquema de alimentação com baixa carga de carboidrato, porque fungo adora carboidrato, ele adora leite, então eu preciso retirar esses elementos da alimentação. Seria interessante uns 3, 4 dias de alimentos crus, 5, 6 dias de alimentos crus, e depois você entra gradualmente com alimentos cozidos, vegetais, algumas frutas, um franguinho, um peixinho, entra com coisa fácil de digestão, não vai entrar com grandes volumes, porque o estômago já não tem mais aquela capacidade, e você tem que trabalhar fortalecimento de mucosa e de probióticos. O crescimento dos micro-organismos impede o crescimento de fungos que estão ali se aproveitando da situação. Então, a síndrome fúngica já é uma disbiose, porque eu tenho um crescimento de fungo maior do que de outros micro-organismos, e aí vira uma bola de neve, vira um problema sem fim. Então eu preciso tanto uma detoxificação, uma alimentação adequada, eu preciso melhorar o microbioma, e síndrome fúngica geralmente tem alterações hormonais e processo inflamatório crônico. Você vê isso, você mede isso no sangue. VHS vem aumentado, proteína C reativa aumentada, C3, C4, CH50, C5. Você vê vários marcadores aumentados que não melhora com nada. Você vai, suplementa, não melhora. Ele só melhora quando você faz toda essa limpeza que a gente fala de limpeza do terreno biológico, né? Eu preciso melhorar a alimentação, eu preciso melhorar o sono, tem que ter horário regulado, eu preciso de jejum. As pessoas elas subestimam o jejum fundamental para esse processo de limpeza do organismo. Eu faço jejum todos os dias, sem exceção. Então, não tomo café da manhã, já é uma opção minha há muitos anos. Então, a gente tem que favorecer o nosso corpo a trabalhar e dificultar o crescimento, tanto de fungo, tanto de bactéria, ou uma invasão de vírus. É sempre assim, gente. A gente está enfrentando agora o inverno, está chegando o inverno aí. Vitamina D diminui, vitamina C, as pessoas acumulando, chovendo, quente, frio, aquele vento, mudança. Então, é tanto estresse, é tanta gente acumulada, que vai dar surto de gripe, de vírus, de adenovírus, de influenza, de Covid. Vai ter. Se você não se cuidar, se você não melhorar a sua saúde intestinal, que é a barreira, é quase que a primeira barreira. A barreira de fora que é a primeira barreira. Mas quando a gente alimenta, entra junto do alimento várias coisas. Então eu preciso de uma saúde intestinal boa para ter uma saúde mental compatível desse mundo louco, né, Lio? Que o mundo está surtado. Então, essa saúde intestinal com essa saúde mental é o que vai te deixar capaz de viver em plenitude nos dias de hoje. E o resto do cuidado da saúde, que eu vi o pessoal, limpeza do fígado, você trabalhar esses outros pontos também é legal. A gente até pode fazer lives aí falando a questão de fígado, tem suplemento específico para a saúde do fígado, tem esquema de alimentação, tem estímulo de acupuntura que você pode fazer, batidas, tem tanta coisa que você pode fazer de fácil acesso, né, Lio? É isso que eu gosto muito no seu canal, que eu admiro o seu trabalho. Você entrega ali soluções fáceis, que a pessoa acabou o vídeo, ela já começa a apertar o IG4 ali, tá com dor de cabeça, já começa a apertar o IG4. Ela já começa a aliviar. Então, a gente tem que entregar soluções possíveis, né? Acho isso fundamental. E você faz isso com louvor. Obrigado pelo convite, obrigado pela aula hoje. Aprendi muito com você, com a sua presença. Uma honra estar aqui, viu? Não, bom, a gente já chegou no fim do tempo, passa rápido, né? Agradeço muito ao Dr. Diego Urbano, em nome das pessoas que do meu canal. E quem quiser conhece ele, está no Praia Grande, Instituto Urbano, tem uma equipe de médicos que trata, inclusive eu vou lá, passa fim de semana para me cuidar. E segue ele no Instagram, no YouTube também, TR Diego Urbano. Muito obrigado, Pedro, nessa aula grande para nós, para nossos públicos. Espero que a gente vai fazer outros e mais lives pela frente. Também torço Se quer falar alguma coisa para o público, a gente já vai despedir. Eu quero agradecer novamente o convite. Já aceito de antemão qualquer convite seu, porque é uma grande alegria estar aqui com pessoas que compartilham dos ideais que eu compartilho. Vejo a imagem de Jesus logo atrás. A gente, além disso, de trazer uma mensagem de saúde, traz uma mensagem de paz, traz
traz aí uma luz, Lio. Tem muita gente sofrendo. E a gente acaba sendo um pouco de luz nesses canais que a gente tem de comunicação. Então, você que acompanha o nosso canal, encaminha essa live para outras pessoas também terem esse conhecimento e conseguirem usufruir de mais qualidade de vida, de mais saúde, através de hábitos simples e usar elementos que são de fácil acesso, de preço acessível, que pode ajudar e transformar a vida de uma pessoa. Então, eu acredito que quanto maior, mais longe for essa mensagem, maior for o impacto dessa mensagem, mais pessoas vão conseguir se beneficiar. Então, eu peço humildemente a sua ajuda e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse conteúdo do canal do Dr. Peter Lio, do conteúdo do meu canal, @Dr. Diego Urbano. Quanto mais pessoas dominarem o conhecimento, menos a gente fica dependente de uma mídia que fica manipulando, de pessoas que usam de má fé para conseguir os objetivos deles, e a gente quebrar esse ciclo de uma vez por todas, com conhecimento, com força, com saúde e com luz. E é isso que eu desejo para todos vocês. Muita força, muita saúde, muita luz. Obrigado, Peter Lio. Forte Muito abraço. obrigado, pessoal. Esse vídeo vai ficar no meu canal, porque é muita informação nova. Você pode procurar no site dele, canal dele, e rever várias vezes esse vídeo para entender melhor. Tem os links. Muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus te abençoe. Bom fim de semana. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Vamos lá. Forte abraço.